Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Ra, se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, tá certo? E hoje, segunda-feira, então a gente fala de livro. E como você já clicou nesse vídeo, você já sabe qual é o tema, qual é o livro do dia. É A História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell e do Brooke Alexander. Na verdade, esse livro originalmente foi escrito só pelo Jeffrey B. Russell, porque essa aqui é uma segunda versão, uma versão atualizada, na qual ele contou com a ajuda do Brooke Alexander para atualizar algumas informações dele, tá? O título original desse livro foi a History of Witchcraft, tá? Que foi publicado em 1980 nos Estados Unidos. No Brasil foi a História da Feitiçaria, o nome original, mas essa edição agora reeditada e com novo conteúdo ganhou o nome de A História da Bruxaria, publicada pela editora Aleph. Se eu não me engano, foi publicada em 2018, que essa aqui já é a segunda edição rodada. Esse aqui foi de 2019, mas se eu não me engano o livro mesmo saiu em 2018 aí no Brasil. Eu estava louca pra ler ele há muito tempo, desde que ele foi anunciado que ele ia sair, tá certo? Porque eu sou apaixonada pela história da Idade Média. Sim, apaixonada por história no geral. Sempre foi minha matéria favorita na escola. História e literatura, minhas matérias favoritas. E eu sempre tive um fascínio pela Idade Média. E principalmente pela época da caça às bruxas. Foi uma época que eu sempre fiquei muito fascinada. Que sempre quis aprender mais, conhecer mais. Apesar que os livros escolares não aprofundam tanto nessa questão. Mas eu sempre quis saber mais sobre isso. E esse livro na hora me chamou atenção porque eu adoro essa questão de caça às bruxas. Também, desde a minha adolescência, eu pesquiso sobre bruxaria moderna e neopaganismo, tá certo? Eu acho que desde meus 14, 15 anos, desde o momento que eu li pela primeira vez As Brumas de Avalon. Deixa aqui, porque vocês já verem de onde veio. Mas, finalmente, peguei esse livro aqui pra ler. Mirella comprou pra mim ele no Brasil ano passado e finalmente ele chegou aqui nas minhas mãos, na Estônia. Mas o que é A História da Bruxaria? Então, esse não é um livro de ficção, não é um tipo de livro que eu costumo resenhar aqui no canal, porque ele é um livro mais acadêmico. Eu acho que o livro mais próximo dele que eu resenhei aqui foi Mulheres que Correm com Lobos, tá certo? Deixarei a resenha linkada aqui em cima, apesar que eu tô querendo reler esse livro. Me aprofundar mais nele, estudar mais ele, quem sabe seja um projeto para daqui pro final do ano. Mas A História da Bruxaria é um livro relativamente pequeno. Ele é um livro de 260 páginas, mais ou menos, contando biografia e tal. Ou seja, não é um livro muito grande, não é um livro muito extenso. Porém, é um livro que você demora um pouco para ler por ser uma leitura acadêmica. Se você não tem costume de ler livros acadêmicos e tal, talvez você demore mais. Eu demorei um pouquinho nele porque toda a questão que meu ritmo de leitura não está normal. E por ele ser uma leitura acadêmica, em alguns momentos se torna um tanto maçante. Você não se prende tanto na leitura. Apesar que, do ponto de vista de ser uma leitura acadêmica, eu achei o modo de escrita dele muito fácil, muito amigável ao leitor, sabe? Não é aquela leitura acadêmica que é pedante, que usa palavras complicadas demais só pelo fato de ficar bonito. Não, é uma leitura que, apesar de ser acadêmica, apesar de ser um trabalho histórico, um estudo histórico, tem vista que precisa ter uma linguagem mais acessível ao leitor. E eu gostei bastante disso. Em alguns momentos até os autores param para fazer algumas pequenas brincadeiras, algumas, não diria piadas diretamente, mas algumas brincadeirinhas com o tema que eles estão falando, sobre a pessoa sobre que eles estão se referindo naquela hora. E eu achei isso muito legal. E como todo livro do gênero tem algumas partes que você vai se prender mais na leitura, tem outras que você vai ficar meio assim, porque não é um ponto que ele chama tanta atenção e tal. Mas eu adorei a leitura. Ele começa primeiro definindo o que é bruxaria, o que é que a gente entende por bruxaria hoje em dia, e de onde surgiu o conceito que a gente tem hoje em dia, o conceito e a imagem que a gente tem de bruxa hoje em dia, da bruxa má, malévola, diabólica, que foi criada pela Igreja Católica na Idade Média, que não existia antes, tá certo? E todas as coisas que levaram à criação dessa imagem, desse arquetipo, desse personagem, sabe? Desde referências da Mesopotâmia, até coisas da literatura greco-romana e próprios escritos judaico-cristãos que criaram a figura da bruxa como a gente entende ela hoje em dia. E passa pela parte histórica. Tem muitas coisas que eu não sabia. Ter sido fascinada na época de escola por essa área da história. Eu não sabia que o pior período de caça às bruxas
Não tinha sido na Idade Média propriamente, tinha começado na Idade Média, mas os períodos maiores foi século XVI e XVII, acabando no século XVIII, ou seja, na época do Renascimento, do Iluminismo, que foi o momento que realmente se tornou tão cruel a caça às bruxas, tanto pela parte da Igreja Católica quanto pela parte dos protestantes de Lutero e Calvin, sabe? Então, coisa que eu não sabia, porque a gente foca muito só no basicão na escola, né? Então eu adorei me aprofundar nessa parte. Mas o livro não se prende só à bruxaria histórica, ele também fala da bruxaria moderna e de como surgiu a bruxaria atual, de como a Wicca nasceu, tudo isso, tanto da bruxaria gardneriana quanto que a gente tem hoje como bruxaria moderna, da bruxa solitária, de tudo isso. Passando pela importância da mídia, principalmente a mídia dos anos 90, na imagem da bruxa moderna. Jovens Bruxas, Buffy, Charmed, tudo isso. E eu adoro a leitura porque, apesar de ser um trabalho histórico, um trabalho de pesquisa que mostra que a bruxaria moderna não veio realmente de uma tradição antiga, não existe esse negócio da tradição antiga, foi uma criação das pessoas que estavam fascinadas pelo ocultismo do final do século XIX no começo do século XX, e que Gerald Gardner basicamente foi realmente a pessoa que inventou, misturando várias outras tradições históricas e outras religiões. Gardner inventou a Wicca, mas mesmo assim os autores eles não desconsideram a Wicca e a bruxaria no geral como uma religião. Apesar de mostrarem que foi uma religião inventada há pouco mais de 100 anos, eles não julgam as pessoas que são praticantes como iludidos, nada disso. Eles mostram que é uma religião inventada, mas todas as outras também foram, em sua grande maioria por homens que misturaram superstições e crenças de seus povos e de outros povos que eles conheceram para criar suas próprias religiões. E apesar de ter sido criada por Gardner, a bruxaria cresceu para ser uma coisa muito maior do que ele sequer imaginou na vida dele, provavelmente. E é uma religião de verdade, com pessoas adeptas, praticantes, que deve ser levadas tão a sério quanto qualquer outra religião que tenha milênios, como o judaísmo, o cristianismo e todas as outras, e que é uma religião importante hoje em dia, é uma religião que cresce cada dia mais, e é diferente das outras religiões mais tradicionais, que a gente está acostumado, porque é uma religião que se foca na contracultura, de contra o mainstream, o establishment, principalmente pelo fato de ser uma religião voltada para o feminismo e pela não existir um código moral na religião, não existe pecado, a moralidade ser uma coisa do indivíduo, né, nessa religião. Então ela é uma religião bem de contracultura. E se vocês quiserem saber mais sobre Wicca, me avisa que eu deixo aqui nos comentários alguns canais de bruxas que eu sigo, que são bem legais, que explicam bastante sobre Wicca, mas assim, todos são em inglês, aviso logo, tá? Mas é um livro muito interessante. Se você tem interesse em história ou em bruxaria, como todo, você é wicana, você é bruxa solitária, qualquer que seja desses ramos, eu acho que essa é uma leitura que você vai gostar. E não importa o que você for, vai ser uma leitura enriquecedora, porque assim, conhecer mais sobre história é sempre bom, né, gente? Ainda mais nos tempos atuais, olha, para evitar repeti-la. Porque esse livro mostra muito como a caça às bruxas foi só uma questão da sociedade projetando seus medos em pessoas que estavam vulneráveis. Mulheres viúvas, solteironas, eram as mais atingidas pela caça às bruxas por causa disso, porque era a sociedade projetando seus medos naquelas que não podiam se defender. Tanto que a maioria, mais de 2/3 das pessoas mortas nas caças às bruxas foram mulheres por causa disso, porque elas não tinham tantos direitos no nível jurídico quanto os homens, né? Mas é isso, se eu estou falando sobre esse livro, esse vídeo vai ser imenso, porque é um livro que tem muita informação, que faz você refletir muito. Eu amei. Inclusive, eu fiz uma coisa que eu raramente faço com livros, que assim, que me dói o coração, uma coisa que desde criança eu fui dita que é errado fazer, mas eu senti essa fazer com isso, que foi marcar citações, marcar texto nele. É uma coisa que eu raramente faço, tá certo, em livro. E eu adorei. Os únicos defeitos que eu achei nele foram dois errinhos de digitação. Um de acrescentar um D a mais numa frase, que ficou DD. E um outro que foi um erro de digitação, coisa besta, que eu acho que passou na hora da revisão. E a outra foi o fato de que todas as figuras nele são preto e branco. O que na maioria não é tão problemático, porque a maioria das figuras são preto e branco. Mas quando vem para as pinturas de Goya, que quase o capítulo tem uma pintura de Goya,
você não vê quase nada, porque as pinturas dele são muito escuras. Então teria sido legal se pelo menos as pinturas de Goya fossem coloridas no livro, sabe? Mas só eu querendo ser chata e querendo coisa a mais. Mas é isso, minha gente. Se vocês gostam de história, da história, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre bruxaria, tanto a moderna quanto a histórica, eu acho que essa é uma leitura que vale muito a pena pra vocês. Eu achei maravilhoso. E é também um livro que, esteticamente falando, é lindo, tá? A capa é maravilhosa, capa dura. A contracapa também é linda. Tem várias ilustrações e tal, e muita informação. E uma bibliografia super completa, imensa, tal, que tem muitos livros daqui, assim, que eu já quero procurar pra ler, porque eu fiquei muito interessada sobre as coisas que se comentam desses livros. Então, principalmente um livro que é só sobre os julgamentos das bruxas de Salem. Eu estou louca pra achar esse livro pra ler, já. Que ele é citado várias vezes no livro quando se fala sobre as bruxas de Salem. E é isso. Eu quero saber de vocês, quem já leu a história da bruxaria, o que é que vocês acharam? Tem algum outro livro do estilo, livros de história e tal, que vocês acham que eu vou gostar? Me conta aqui nos comentários. Mas é isso, minha gente, eu fico por aqui. Se você gostou daquele like, tá certo, que ajuda bastante, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, que me ajuda imensamente. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e me segue lá no Instagram, @nardivinas, pra ficar por dentro dos bastidores do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!